Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, então vamos dar continuidade ao nosso curso aqui. Bom, agora a gente vai, antes da gente continuar lá no nosso visual, que a gente precisa ver um pouquinho de teoria aqui, tá? Vamos ver agora operadores relacionais. Então vamos lá, o que é isso? Então são os operadores que têm alguma relação, né? De igualdade, esse aqui é um símbolo de diferente, que é o maior e menor, né? Seria assim, ó, tá? Maior e menor. Esse aqui que é só maior, esse aqui que é só menor, esse que é maior ou igual, esse é menor ou igual, tá? Então tem alguma relação, né? Com dois valores quaisquer. Esses operadores retornam valores lógicos, ou seja, valores verdadeiro ou falso, né? São os valores lógicos, tudo bem? Bom, continuando aqui, ó. Agora vamos a alguns exemplos aqui. Então, supondo que nós temos uma variável A que vale 5 e uma variável B que vale 3, tá? Então, vamos lá, ó. A é igual a B, né? Não, né, gente? O A é 5 e o B é 3, então isso é falso. Então, o resultado dessa expressão, que a gente chama de expressão, é falso, tá bom? Sabendo que o A é 5 e o B é 3. Então, A é igual a B? Não, não é igual, então é falso. A é diferente de B? Sim, né? Agora sim. O A é 5, o B é 3, então é verdadeiro. O A é maior que B? O A é maior que B? Sim, é maior, então verdadeiro. O A é menor que B? O A é menor que B? Não, né? Então é falso. O A é maior ou igual a B? Tá, ele é maior, né? Ele é maior que B. Então, uma das duas deu verdadeiro, então dá verdadeiro. O A é menor ou igual a B? Não, ele não é nem menor nem igual. Então, os dois, né, deram errado. Então, isso aqui é falso, certo? Tá, continuando agora. Então, os operadores lógicos agora, né? Então, a gente viu aqui os operadores relacionais, que são esses aqui, né? Agora, os lógicos. O que são esses operadores lógicos? São operadores chamados de e, ou e não. Em português. Em inglês, and, or e not. Nos programas, geralmente, a gente vai usar, a maioria dos programas são, né, em inglês, então a gente vai usar o and, o or e o not. Vamos lá, a expressão é verdadeira no caso do operador e, a expressão é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras, tá? Então, voltando aqui rapidinho, aqui a gente tinha uma expressão que tinha uma condição, né? A é igual a B, tá? Então, se A é igual a B, dá um resultado, certo? Agora, nesse caso aqui, a gente pode ter mais de uma condição. Então, ele vai dar verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras. O operador OR, ou operador OU, a expressão é verdadeira se pelo menos uma das condições for verdadeira, tá? E o operador NOT, ele simplesmente inverte, que é o não, né? Ele simplesmente inverte. Então, se eu tenho verdadeiro, ele se torna falso. Se eu tenho falso, ele se torna verdadeiro, tá? Inverte o valor da expressão. Se verdadeira, se torna falsa e vice-versa, tá, pessoal? Então, aqui tem a tabela verdade, né? A gente chama de tabela verdade desses operadores lógicos. Então, é o seguinte, ó. Então, se eu tenho um primeiro valor e um segundo valor, então, esse primeiro valor aqui, ele pode ser uma expressão, né, pessoal? Isso aqui pode ser uma expressão. E aqui também, esse segundo valor pode ser uma outra expressão, tá? Então, eu vou fazer a comparação e se essa primeira e essa segunda der verdadeiro as duas, aí tudo vai ser verdadeiro, tá? Se pelo menos uma delas não for verdade, aí vai dar falso, tá vendo? Então, o resto tudo é falso aqui, ó, do operador e. Então, quando que vai dar verdadeiro? Só quando os dois resultados das expressões forem verdadeiros. No caso do ou, eu preciso ter pelo menos uma delas verdadeira, uma das expressões. Então, aqui eu tenho verdadeiro
ou verdadeiro, pelo menos uma das duas, então dá verdadeiro. Aqui eu tenho uma é verdadeiro e a outra é falso. Então, se pelo menos uma é verdadeiro, então eu tenho uma aqui, então vai dar verdadeiro. Aqui eu tenho falso, mas aqui eu tenho verdadeiro. Então, uma das duas é verdadeiro, dá verdadeiro. Agora aqui as duas são falsas, né? Então, aí vai dar falso mesmo. Bom, aqui no operador not, que é o não, né? Se eu tenho verdadeiro e o não verdadeiro é falso, se eu tenho falso, o não falso é verdadeiro, tá bom? Quando a gente for fazer exercícios lá, vocês vão entender isso bem mais fácil, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo para finalizar aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma variável A valendo 5, uma variável B valendo 8, uma variável C valendo 1, tá? Então, a gente vai testar essas expressões aqui. Então, a primeira expressão aqui, ó, A é igual a B. Vamos lá, A é igual a B? Não, né? O A não é igual a B, é diferente, é menor. Então, isso aqui é falso, tá? E o B é maior que o C? B é maior que C? Sim, isso aqui é verdadeiro, tá? Então, no todo aqui, se eu tenho uma expressão falsa e uma expressão verdadeira, isso vai dar falso. Por quê? Porque na expressão and, na expressão e, as duas têm que ser verdadeiras. Essa tem que ser verdadeira e essa tem que ser verdadeira. Senão, não dá verdadeiro, tá? Vamos para o próximo exemplo, ó. Aqui, A é menor que B. Então, as mesmas variáveis. O A é menor que B? Sim, agora é verdadeiro, né? Porque o A é menor que o B. E o B é maior que C? B é maior que C? Também é verdadeiro. Então, os dois deram verdadeiro, tá vendo? Então, se os dois deram verdadeiro, então, a sentença toda é verdadeira, tá? A gente chama de sentença, tudo isso aqui. Próximo exemplo, A é diferente de B. O A é diferente de B? Sim, então isso aqui é verdadeiro. O B é menor que o C. O B é menor não, o B é maior, né? Então isso aqui é falso, né? Bom, na expressão ou, no operador lógico ou, o que acontece? Uma das duas tem que ser verdadeira para dar verdadeiro, né? Se pelo menos uma das duas for verdadeira. Então, essa daqui deu verdadeira. Então, nem preciso olhar a outra. Se uma delas deu, já vai dar verdadeiro. Vamos para o próximo. A é maior ou igual a B? O A é maior ou igual a B? Não, né, gente? Então, isso aqui é falso. O B é igual ao C? Também não, também é falso. Bom, se as duas deram falso, não tem jeito, tudo vai ser falso, tá? A é maior que B? Bom, A é maior que B? Não, então isso aqui é falso, mas a negação do falso dá verdadeiro. Próximo, A é menor ou igual a B? O A é menor ou igual a B? Sim, é verdadeiro, mas a negação do verdadeiro dá falso, ok? Então, eu deixei a tabela verdade aqui do lado para a gente, né, relembrar aí. Esse primeiro valor aqui, então, seria essa primeira sentença aqui, essa primeira expressão. E esse segundo valor seria essa segunda expressão aqui, tá? Então, a gente tem que analisar as duas expressões para ver qual vai ser o resultado final. Se for um and, um e, aí tem que ser as duas verdadeiras para dar verdadeiro. Se for um ou or, né? Pelo menos uma delas tem que dar verdadeiro para dar verdadeiro. E a negação é simplesmente inverter. Tudo bem? Então, tá bom. Então, agora a gente vai ver a estrutura condicional para a gente começar a fazer nossos programinhas, ó. Estrutura condicional. Muitas vezes, em um programa, precisamos tomar decisões para desviar o fluxo da execução. Para isso, existem algumas estruturas próprias. Por exemplo, a estrutura se, então, senão. Essa estrutura executa o bloco de instruções a seguir se a condição for verdadeira. Se for falsa, desvia para o próximo bloco. Por exemplo, então a gente tem aqui um bloco, a gente tem aqui a estrutura condicional, então vou colocar uma chave aqui, se, então, senão. Tá, mas aí se o que? Ele vai testar o que? Então aqui no meio, tá vendo? Tá a condição. Então, eu tô perguntando aqui, ó, se A for igual a B, quer dizer, eu vou ter um valor qualquer de A e um valor qualquer de B, né?
E aí eu vou perguntar, se A for igual a B, então, aí ele vai entrar aqui, ó, ele vai executar isso aqui. Escreva A é igual a B, ele vai escrever na tela, né? Então, ele executa essa primeira linha se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, eu apago aqui para ficar melhor. Se não, se a condição for falsa, então ele executa essa outra linha aqui de baixo. Então, se a condição for falsa, ele simplesmente ignora essa linha e pula para essa daqui, tá bom? E o contrário, se essa condição aqui for verdadeira, aí ele executa logo a próxima instrução. Pode ser uma linha apenas ou pode ser um bloco, né? Então, por isso que chama desvio, né? Desviar o fluxo. Ele desvia o fluxo, porque se isso aqui for verdade, ele executa aqui. Se não, ele pula para cá e vai executar essa linha aqui. Então, ele desvia o fluxo da execução, né? Tá bom, muito bem. Então, agora a gente pode começar a fazer o nosso exercício. Então, a gente tem o primeiro exercício aqui, diz o seguinte: faça um algoritmo que leia 2 números e imprima o maior deles. Então, tá bom, vamos lá. Então, a gente vai ler aqui, ó, né? Vou abrir meu visual aqui, que já tá prontinho aqui. Vou colocar o nome aqui de maior valor, tá? Tá, então eu vou colocar 2 variáveis aqui, A e B, tá bom? A e B, essas variáveis eu vou declará-las como inteiro. De inteiro já tá bom. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Então eu vou colocar, né, uma mensagem para o usuário digitar. Digite um número, né? Aí eu vou pedir para ler este número. Opa, leia o número. Eu vou colocar assim, gente, ó. Digite um valor para A, tá? Melhor assim. Aí agora, escreva, digite um valor para B, tá? E ele vai ler o B. Então tá, então agora eu vou usar aquela estrutura, né, que eu tava mostrando para vocês agora há pouco, ó. Essa estrutura se, então, se não. A minha condição vai ser se um número for maior que o outro aqui, né, no caso. Então, eu vou colocar assim, ó, se, a gente escreve essa palavrinha se, eu vou colocar assim, ó, se o A for maior que o B, então, na outra linha, eu vou colocar o comando para escrever na tela a mensagem, né? Escreva, A é maior que B, tá? Se não o quê? Então, é outra condição, né? É outra resposta. Então, B é maior que A, certo? E aqui eu preciso finalizar aqui no visual com o fim C, tá? Vou pedir para indentar aqui, ó, para indentar o nosso código. Então, vamos lá, ó. Então, recapitulando, criei as 2 variáveis, coloquei aqui, digite um valor para A, leia A. Digite um valor para B, leia B. Então, vamos lá. Então, isso aqui é que é importante para nós nesse momento, né? Então, eu coloquei aqui, se A for maior que B, então, essa daqui é a minha condição, certo? Se A for maior que B, essa é a minha condição. Esse C, então, se não, é a minha estrutura condicional. E aí, então, se o A for maior que o B, o que vai acontecer? Ele vai entrar nessa linha aqui, ó, e ele vai escrever isso aqui na tela. A é maior que B. Se não, aí ele entra nessa próxima linha e escreve B é maior que A. Tudo bem? Beleza. Vamos lá testar esse nosso programinha aqui. Vamos rodar aqui, ó. Digite um valor para A. Então, só lembrando, tá vendo aqui as variáveis, né? A e B do tipo inteiro, tá só esperando eu digitar alguma coisa. Eu vou digitar o valor 8. Digite um valor para B, vou digitar 4. A é maior que B,
Então, beleza, deu certo. Agora vamos de novo, né? Ó, tá vendo aqui as variáveis, ó? Ele colocou os valores lá. Agora vamos de novo, eu vou digitar agora o 5 e vou digitar o 9. Agora o B é maior que o A, certo? Então, deu certinho aqui o nosso programa, fizemos a nossa primeira estrutura condicional e utilizando já, né, o operador lógico aqui, que é o A maior que o B, que retorna um valor lógico verdadeiro ou falso. Tudo bem, gente? Então vamos parar por aqui e a gente continua na próxima aula, ok? Até lá, um abraço para vocês.